Fórmula agrupar. Com essa fórmula a gente consegue agrupar, agregar, classificar e filtrar os dados através de uma função que a gente passar. Para o exemplo, a gente vai agrupar as ações junto com o ano e para os valores a gente vai passar o preço de compra e o preço atual que está aqui. Tá? Aqui foi utilizado a função de soma, mas depois a gente pode utilizar outras também. Primeiro, ele vai pedir aqui o row fields, que é a nossa matriz com os valores, tá? Que a gente vai filtrar, utilizar para filtrar e classificar. Depois ele vai pedir a informação values, que aqui eu coloquei as colunas C e D, que são dos valores que eu quero que sejam levados em consideração também na função e para o filtro. Na function eu passei o soma, tá? Mas eu poderia passar todas essas aqui. No field headers é para saber se a gente quer que essa informação, que a gente quando finalizar a fórmula, que se é para ter ou não o cabeçalho aqui, o título, né? Que nesse caso a gente conseguiu, eu coloquei para trazer o título, né? Coloquei o 3 aqui, ó, sim e mostrar. Então, ele vai mostrar para mim aqui os títulos das colunas. Depois nós temos o total depth, que é se a gente quer ou não que tenha um resultado total, subtotal ou somente o total dessas informações. Tá? Eu passei 2, que é geral e subtotal. Então ele vai me trazer tanto o geral como o subtotal aqui de cada ação, por exemplo. Ó. Então o subtotal aqui seria 521, né? E o total depois a gente tem aqui embaixo, de todas essas ações. Beleza? Então, se eu quiser uma informação diferente, tá? Eu posso vir aqui e olhar quais são as minhas opções. Se eu não quero nenhum total geral, passo como 0. Se eu quero apenas o total geral, passo 1. Ele me mostra aqui o total geral. Se eu quero total e subtotal como estava antes, eu passo 2. Ele vai me mostrar o subtotal de cada ação, que está aqui. Então, aqui nós temos as ações, aqui o subtotal da ação e assim por diante. E também vai me mostrar o total geral lá no final. Se eu quero que essa informação inverta, né, total geral na parte superior, eu passo menos 1. Que aí, ao invés de ficar no final, ele vem aqui para cima. Eu quero que fique 2 mesmo, porque eu quero tanto o subtotal como o total geral. E aqui nós temos o sort order, que ele vai classificar para a gente, mostrar numa ordem do menor para o maior, por exemplo, de acordo com a quantidade de colunas. Então, se eu tenho aqui 4 colunas de informações, eu posso passar até o número 4, tanto positivo como negativo. Se eu passo positivo, ele vai me trazer do menor para o maior, tá? Só que aqui, como eu passei 1 positivo, ele vai classificar a primeira coluna, porque a gente colocou 1, tá? Do menor para o maior. Se eu quero o inverso, eu coloco negativo. Então, ao invés de começar em ação 1, começa em ação 6. Se eu quero que ele me traga aqui a classificação da segunda, eu posso passar 2. Sempre do menor para o maior, né? Está positivo. Se eu passar negativo, ele inverte do maior para o menor. Sempre levando em consideração aqui, né? Que está classificado por ação, separado por ação. E também eu posso passar até a 4ª coluna, que vai classificar essa coluna aqui. Ó. Beleza? Deixar aqui para classificar apenas a 3ª coluna, do menor para o maior. Aqui nós temos o filter array. Essa informação aqui a gente vai conseguir realizar um filtro de acordo com a informação que a gente passar. Primeiro a gente vai escolher aqui, no exemplo, a coluna aqui de ação. Então eu tenho que passar uma matriz, tá? E passar aqui o que eu quero que seja chamado esse filtro, tá? Esse igual aqui é para saber pela qual informação que vai ser filtrada. Então, vou colocar aqui ação 4, fecho parênteses e dou Enter. Então, automaticamente ele só filtra para mim tudo em relação à ação 4.
Se eu quiser mudar aqui, eu posso entrar aqui e alterar. Se eu quero facilitar essa alteração, eu posso vir aqui e escrever a informação que eu quero que seja alterada. Por exemplo, aqui, eu posso referenciar, ao invés de escrever, eu posso vir aqui e passar essa célula aqui. Ó. Pronto. Agora, toda vez que eu mudar aqui, ele vai filtrar para mim. Se eu não quero mais digitar para poder passar, porque é muito trabalhoso, eu posso fazer uma lista suspensa. Então, eu posso vir aqui em dados, validação de dados, qualquer valor, eu passo lista, a fonte vai ser aqui, e eu dou um OK. Então, essa célula ficou ligada a essa informação aqui. Então, quando eu passar aqui, ele vai mudar, certo? Só que como a gente referenciou essa célula, a gente tem que vir aqui e alterar para a próxima, que é F4. Então aqui eu tenho um botão, alterando, já muda automaticamente. E por último, nós temos a variável Field Relationship. Se a gente passar 0 ou deixar em branco, para o sistema é a mesma coisa, tá, pessoal? Não vai mudar nada, não. Se a gente quiser que essa informação seja classificada ali por tabela, tem a hierarquia e tabela, né? Se a gente passar 1 aqui por tabela, vai dar um erro, porque a gente precisa mudar essa configuração aqui do Total Depth. A gente tem que passar 1 de total geral ou nenhum, né? Se a gente passar nada aqui também, a gente vai ter o retorno. Mas eu quero que tenha o total do frete ali. Então, o que essa variável faz? Se a gente passar 1 por tabela, ela vai simplesmente configurar aqui, classificar do menor para o maior valor. Se a gente passar 0, ela vai, além de fazer do menor para o maior, ela vai classificar e agrupar essas ações. Então aqui, por mais que o valor 44 seja menor do que o 57, só que esse valor está num grupo da ação 5. A ação 5 tem 2 valores. Então essa fórmula ela está olhando também para o total, subtotal e total de cada ação. E ela classifica para a gente ali do menor valor de ação, por exemplo, para o maior em relação ao subtotal. Beleza? Ficou claro, pessoal? Agora é meter a mão na massa para testar essa fórmula na sua realidade aí. E se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui. Valeu!